Não tem perfil para esse valor, senhor. Vamos ser realistas. A frase sai fria, sem esforço, como quem já decidiu antes mesmo de ouvir qualquer resposta. Rogério Matias Bianchi mantém o sorriso torto enquanto ajusta o blazer, os olhos passando devagar por Samuel Azevedo Nascimento, da poeira ainda marcada no tênis simples até a camisa sem logotipo algum. O silêncio que se forma não é constrangedor por acaso, é calculado. É o tipo de silêncio que empurra alguém para fora do lugar sem precisar tocar. Linha completa? Ele continua, arqueando a sobrancelha. Nesse preço, o senhor sabe onde está? A pergunta não pede resposta, é sentença. Dois vendedores se aproximam atraídos pelo clima. Leandro Pires inclina o corpo, cochicha alto demais, quase como um anúncio. Esse aí viu o carro no Instagram e achou que era promoção. Uma risada escapa de uma cliente ao lado, rápida, cúmplice. Outro comentário surge, solto no ar, sobre limite de crédito, score, financiamento. Palavras lançadas como se Samuel não estivesse ali, como se fosse parte do mobiliário. O cheiro de couro novo domina o ambiente, mas agora ele pesa. O brilho dos carros parece mais frio. Cada olhar atravessa Samuel como um julgamento silencioso, coletivo, confortável demais para quem observa de fora. A humilhação não vem em gritos. Vem em tons baixos, em ironias bem colocadas, em sorrisos que sabem exatamente o que estão fazendo. Samuel permanece parado. A mão pousa no volante ainda quente do test drive anterior. Ele respira fundo, não para se acalmar, mas para não reagir do jeito que esperam. A calma dele incomoda. É uma calma que não pede desculpa por existir ali. Quando fala, a voz sai baixa, firme, sem pressa. Chama o dono, eu espero. Rogério solta um meio riso, cruza os braços. Pode esperar, mas perfil não se cria do nada. Mais algumas risadas surgem, o espetáculo continua. No canto do showroom, quase invisível, Clara Menezes Rocha observa tudo. Ela não intervém, não confronta, não discute. Apenas ativa discretamente a câmera do celular. O enquadramento pega os rostos, as falas, os silêncios. Ela entende naquele instante que certas cenas não precisam de heróis barulhentos, só precisam existir até o fim. Samuel tira o celular do bolso com a mesma tranquilidade com que alguém abre um relógio para ver as horas. Um e-mail. Assinatura simples, sem ostentação. Ele desliza a tela, vira o aparelho. O contrato aparece. Números claros, objetivos. 9.100.000 reais. 6 unidades premium. Pagamento à vista. O sorriso de Rogério desaparece sem aviso, como se tivesse sido arrancado. Antes que qualquer palavra seja dita, Samuel explica. Não por obrigação, mas por verdade. Os carros não são status, são ferramenta. Parte de um projeto que leva bolsas de estudo, móveis, a jovens de áreas rurais esquecidas. Lugares que ninguém visita, mas de onde saem sonhos inteiros esperando uma chance. O mesmo interior onde ele cresceu. O mesmo chão que ensinou a ele a nunca confundir dignidade com aparência. As portas da concessionária se abrem, o dono entra, para, olha, empalidece, reconhece, o ar muda. Se essa cena te causou indignação, deixa o like agora. Isso mostra que histórias assim precisam continuar sendo contadas. Se inscreve no canal para acompanhar até onde esse destino vai chegar. Porque o que começa aqui ainda está longe de terminar. Leandro não se contenta com o cochicho. Dá um passo à frente, inclina a cabeça como quem analisa uma vitrine e solta, agora em tom normal, sem nenhum pudor. É sempre assim. O pessoal entra, se apaixona pelo carro, depois lembra que boleto não se paga com sonho. Ele ri sozinho, esperando cumplicidade, e recebe. Um dos vendedores balança a cabeça, outro cruza os braços, satisfeito. O gerente observa tudo com um ar de aprovação silenciosa, como se aquele teatro fosse parte do treinamento. Samuel continua ali, imóvel. O silêncio dele vira alvo. Alguém comenta que talvez fosse melhor mostrar um modelo mais acessível.
enfatizando a palavra como quem oferece um favor. Outro sugere financiamento longo, parcelas pequenas, fala de score, de análise, de perfil, repetindo a palavra como se fosse um carimbo definitivo. Cada frase vem carregada de falsa cordialidade, aquela que machuca mais porque se disfarça de ajuda. Uma cliente, parada perto da recepção, tenta esconder o riso cobrindo a boca, mas os olhos denunciam. Ela olha para o marido, depois para Samuel, depois para o carro. O marido sussurra algo que não dá para ouvir, mas o sorriso torto diz tudo. É o tipo de situação que provoca vergonha alheia em quem ainda sente alguma coisa. Quem não sente, apenas assiste. O ar do showroom parece mais pesado. O brilho do chão reflete rostos que agora não se preocupam em disfarçar. Um vendedor puxa o tablet, finge procurar algo e comenta alto o suficiente. Esse aqui nem aparece no nosso sistema. Estranho. Outro responde. Normal, cliente assim some rápido. As palavras são lançadas como migalhas, uma após a outra, para ver até onde Samuel aguenta. Ele não reage, não rebate, não abaixa a cabeça, apenas respira. A mão ainda está no volante, os dedos pressionando levemente o couro, como se aquela textura fosse a única coisa real em meio ao cinismo. O contraste incomoda. Quanto mais ele se mantém inteiro, mais eles parecem querer quebrá-lo. Rogério, então, resolve assumir o centro da cena. Dá 2 passos, ajeita o relógio no pulso e fala com aquele tom ensaiado de gerente experiente. Vamos fazer assim. A gente evita constrangimento. Eu te mostro outras opções depois, quando tiver uma análise feita. Hoje, essa linha completa não faz sentido. Ele sorri no final, como quem fecha um acordo justo. Constrangimento. A palavra cai como deboche final, porque o constrangimento ali não é evitar algo. É exatamente o que está sendo produzido aos poucos, na frente de todo mundo. Algumas pessoas desviam o olhar, outras observam com curiosidade mórbida. Ninguém intervém. É mais fácil deixar acontecer. O silêncio coletivo legitima cada ironia, cada risada curta, cada comentário atravessado. A humilhação já não pertence só aos vendedores. Ela é compartilhada. Samuel finalmente ergue os olhos, não em desafio, em constatação. Ele olha um por um sem pressa, como quem memoriza rostos. Não há raiva explícita, há algo mais profundo, algo que ainda não foi entendido por ninguém ali. E é nesse ponto que a tensão muda de forma, porque quando alguém suporta demais sem se curvar, o destino costuma estar apenas esperando o momento certo de virar a mesa. Se essa cena te causou aquele aperto no peito, comenta aqui embaixo se você já presenciou algo parecido ou conhece alguém que passou por isso. Essas histórias são mais comuns do que parecem e precisam ser contadas. Samuel não reage. Não há gesto brusco, não há resposta atravessada, não há defesa. Ele apenas fica. A mão permanece apoiada no volante ainda morno, os dedos relaxados demais para quem está no centro de um constrangimento público. Ele respira fundo uma vez, depois outra. A respiração não é de nervosismo, é de contenção. Como quem segura algo grande demais para ser dito ali, grande demais para caber em palavras lançadas naquele ambiente. Ele não engole a humilhação. Ele deixa ela passar por fora, como chuva em vidro. E o que sobra é um tipo de firmeza que não se compra, não se aprende em curso, não se imita. O tempo começa a se alongar de um jeito estranho, quase artificial. Segundos parecem minutos. O relógio na parede continua andando, mas ninguém presta atenção nele. O showroom segue funcionando ao redor. Vendedores caminham de um lado para o outro, mas tudo acontece como se estivesse levemente fora de sincronia. Como se aquela pequena área ao redor de Samuel estivesse presa em outra frequência. Um vendedor atende outro cliente mais ao fundo, falando baixo, quase sussurrando, como se não quisesse interferir naquele clima, mas a verdade é que ele só não quer se envolver.
O som distante de uma porta se abrindo ecoa mais do que deveria. O ar-condicionado sopra frio, constante, insistente. Ainda assim, o ambiente parece pesado, denso, difícil de respirar. O cheiro de couro novo, que antes era só luxo, agora vira uma coisa sufocante, como se tivesse virado parte do julgamento. Samuel não se mexe. O corpo dele se torna um ponto fixo no meio do desconforto geral. Não há rigidez exagerada, não há postura ensaiada. A presença, o olhar segue reto, firme, sem desafio e sem submissão. Ele não procura aprovação, não pede clemência, não tenta explicar nada. Apenas sustenta a própria existência naquele espaço que claramente não foi feito para acolhê-lo. E isso começa a incomodar de um jeito que ninguém ali esperava, porque a regra tácita daquele lugar é simples. Quem é visto como fora do padrão precisa se justificar, precisa rir junto, precisa pedir desculpas por estar ali. Samuel não faz nada disso. Leandro lança um olhar rápido, quase automático, depois desvia. O sorriso que ele sustentava antes já não encaixa tão bem. Parece deslocado, fora de contexto, como uma máscara que começa a pesar no rosto. Ele passa a língua nos lábios, coça a nuca, finge olhar para o teto como quem espera que o constrangimento se dissolva sozinho. Rogério consulta o relógio no pulso uma vez, depois outra. O gesto denuncia algo que ele não quer mostrar, impaciência, mas também um medo pequeno, escondido, de que aquela calma tem algum motivo. Ninguém chama o dono. Ninguém diz nada. O silêncio se alonga. A espera vira um teste silencioso, não apenas para Samuel, mas para todos ao redor, como se o ambiente inteiro estivesse sendo obrigado a encarar o próprio preconceito sem distração. Uma cliente passa mais perto dessa vez, diminui o passo, observa. Há algo estranho naquela calma. Não é a calma de quem perdeu, não é resignação, é a calma de quem sabe esperar. É uma calma que não implora e não ameaça. O marido dela percebe o olhar, puxa discretamente pelo braço, sussurra qualquer coisa no ouvido dela. Eles se afastam alguns passos. Mesmo assim, o olhar dela retorna uma última vez, rápido, quase constrangido, como quem sente que está presenciando algo que não deveria ser tratado como entretenimento. Ela não sabe explicar, mas percebe. Quando alguém aguenta demais sem se quebrar, o silêncio vira uma espécie de espelho, e ninguém gosta do próprio reflexo quando ele mostra o que a gente tenta esconder. Samuel ajusta levemente o peso do corpo, quase imperceptível. O gesto é mínimo, mas chama a atenção justamente por não ser um sinal de fuga. A mão desliza alguns centímetros sobre o couro do volante, sentindo a textura como quem confirma que aquilo ainda está ali, que ele ainda está ali, que nada foi retirado dele. Ele dá uma olhada rápida para o painel, não como quem sonha com o carro, mas como quem marca território. Eu existo aqui dentro e vocês vão ter que lidar com isso. O silêncio começa a ganhar forma. Não é vazio, não é ausência, é denso. E começa a falar por ele, mesmo sem som. Começa a dizer, eu não vou me rebaixar para caber no tamanho da sua ironia. Os vendedores trocam olhares curtos, desconectados. Um deles pigarreia, sem motivo aparente, e o pigarro soa mais alto do que deveria. Outro finge mexer no tablet, deslizando o dedo pela tela sem realmente procurar nada. A tela acende, apaga, acende de novo. Ele dá um passo, depois recua, como se não soubesse o que fazer com o próprio corpo. Um terceiro pega um pano e passa na lataria de um carro que já está brilhando, num movimento mecânico repetitivo, só para ocupar as mãos. O gerente tenta manter a postura, mas o maxilar está mais rígido agora. A mandíbula se contrai, relaxa, contrai de novo. O ambiente já não é de deboche. Aquela energia de escárnio se dissolve lentamente, dando lugar a algo mais desconfortável. Expectativa. Incômodo, uma sensação difícil de nomear. É como se a loja inteira tivesse engolido uma risada e agora estivesse sentindo ela presa na garganta.
Samuel não olha para baixo em nenhum momento. Os olhos permanecem na linha do horizonte, atentos, presentes, sem pressa. Não há ansiedade visível, não há inquietação no corpo. O pedido dele foi simples. Chama o dono. Eu espero. E ele cumpre exatamente o que disse. Ele espera, não como quem aguarda uma resposta imediata, mas como quem sabe que o tempo, às vezes, trabalha melhor quando não é pressionado. É uma espera que parece ter raiz, parece antiga, parece já ter sido treinada em outras situações, em outras portas fechadas, em outros não é para você, disfarçados de educação. Nesse intervalo, o que acontece não é barulho, é ruído interno. É a cabeça de cada pessoa ali tentando justificar o que está vendo. Alguns se sentem pequenos diante daquela postura. Outros ficam irritados, incomodados por não conseguirem provocar a reação que esperavam. Outros simplesmente não sabem onde colocar as mãos, para onde olhar, como se portar. O silêncio obriga cada um a encarar a própria postura sem o conforto do barulho. A ausência de reação vira um holofote apontado para quem estava rindo. E aí o riso para de ser divertido. Passa a ser feio. Clara Menezes Rocha, no canto, continua gravando. Ela ajusta o celular só um pouco para pegar o rosto do gerente, depois o dos vendedores, depois volta para Samuel. O tremor mínimo na mão dela não é medo. É indignação contida. Ela já viu isso antes, em outros lugares, com outras pessoas, e sempre termina do mesmo jeito. Quem humilha se sente seguro porque acredita que nunca será cobrado. Só que ali, por algum motivo, Clara sente que aquilo não vai ficar barato. Há um tipo de clima que antecede viradas. E aquele clima está ali, se acumulando, como nuvem antes de temporal. Rogério se afasta 2 passos, depois volta. O movimento é curto, contido, quase involuntário. Ele ajeita o paletó novamente, mas agora o gesto parece automático, quase nervoso, como se estivesse tentando se lembrar de quem deveria ser naquele papel. Ele olha em direção à porta da concessionária, depois para Samuel, depois para o corredor interno que leva aos escritórios. Nada acontece. E essa ausência de movimento pesa mais do que qualquer grito teria pesado. Porque agora não é mais sobre perfil, é sobre autoridade, sobre controle. E Rogério começa a perceber que por alguns minutos ele não controla mais nada. O tempo continua passando. A espera se estica até se tornar quase palpável. O clima muda de textura. O que antes era uma cena clara de humilhação começa, aos poucos, a se transformar em algo difícil de definir. Ainda não é vitória, ainda não é justiça, mas já não é submissão, é sustentação, é presença, é dignidade sem plateia, sem aplauso, sem discurso. Samuel inspira profundamente mais uma vez. O peito se eleva devagar, depois desce. Ele pisca. Apenas isso. Nenhuma palavra, nenhum gesto extra. Ele não precisa provar nada naquele instante. E, paradoxalmente, é exatamente isso que começa a provar tudo. A ausência de reação se transforma na resposta mais poderosa possível naquele espaço. Algumas pessoas agora evitam olhar diretamente para ele. Outras observam com uma curiosidade silenciosa, quase respeitosa, como se percebessem que algo está sendo construído ali, ainda invisível, ainda sem forma definida, mas inevitável. O desconforto muda de lado. Não é mais dele. Ele permanece inteiro. O ambiente ao redor é que começa a se desorganizar. A concessionária inteira parece suspensa naquele intervalo. Como se todos estivessem esperando o mesmo acontecimento, sem saber exatamente qual. Um ponto de virada que ainda não chegou, mas que já se anuncia. O silêncio já não é ausência, é aviso, é prenúncio. Samuel continua ali, imóvel, e justamente por isso começa a atrair olhares que antes passavam apressados, distraídos com negociações paralelas e promessas vazias. A cena já não pertence apenas aos envolvidos diretos.
Pessoas que estavam conversando em outros pontos do showroom diminuem o ritmo das falas, como se o ar tivesse engrossado de repente. Frases ficam pela metade. Um cliente finge interesse no painel digital de um carro. Desliza o dedo pela tela sem realmente ler nada, enquanto os olhos escapam, insistentes, para aquele núcleo de tensão que se forma sem som. A humilhação, antes concentrada, começa a irradiar lentamente, como uma mancha que se espalha pelo chão polido. Há um tipo específico de vergonha que nasce quando alguém percebe que está presenciando algo errado e não sabe o que fazer com isso. Não é culpa direta. É uma vergonha silenciosa, passiva, que se manifesta em pequenos gestos. Alguns desviam o olhar rápido demais, como se o simples ato de ver já os tornasse cúmplices. Outros observam por tempo demais, presos entre a curiosidade e o desconforto, como quem assiste a um acidente em câmera lenta. Uma mulher cruza os braços, balança a cabeça em negação quase imperceptível. Um senhor mais velho pigarreia, incomodado, como se o ar tivesse ficado espesso demais para atravessar os pulmões sem esforço. Os vendedores percebem. Não de imediato, mas percebem. Primeiro como um ruído de fundo, depois como uma presença incômoda. Leandro ajeita a postura, tenta recuperar o tom profissional que havia abandonado minutos antes. Endireita os ombros, força um sorriso que já não encontra apoio em ninguém. Fala algo banal para um colega, alto demais, sobre estoque, sobre prazo de entrega, qualquer coisa que não seja aquela cena. O colega responde com um aham, vazio, olhando para o chão, como se o piso tivesse se tornado subitamente interessante. O teatro muda de ato, mas o público já entendeu do que se trata. A encenação perde força quando os olhares deixam de ser coniventes. Rogério sente o peso primeiro no estômago. É uma pressão surda, difícil de nomear, mas impossível de ignorar. Ele nota os olhares, a mudança no clima, a atenção que agora não é mais favorável. O sorriso treinado desaparece de vez, como uma luz que se apaga sem aviso. Ele limpa a garganta, solta uma risada curta, deslocada, daquelas que tentam normalizar o que já passou do ponto. Bom, vamos manter o fluxo, diz, sem saber exatamente para quem. A frase morre no ar. Ninguém acompanha, ninguém ri, ninguém responde. É nesse instante que a situação começa a se parecer com um julgamento silencioso. Não há juiz declarado, não há acusação formal, não há palavras de defesa. Mas cada pessoa ali se torna uma espécie de espelho, e nenhum deles gosta do reflexo que vê. O constrangimento muda de lado. Não está mais concentrado em Samuel. Ele apenas permanece inteiro no mesmo lugar. Quem se mexe agora são os outros. Quem ajusta a postura, quem finge tarefas, quem tenta escapar daquele foco invisível. No canto do showroom, Clara Menezes Rocha observa tudo com uma atenção que não chama a atenção. Ela não cruza os braços, não franze a testa de forma exagerada, não suspira. O rosto permanece neutro demais para quem está sentindo tanto, mas os olhos não perdem nada. Eles percorrem o ambiente com precisão, captando microexpressões, gestos involuntários, a tentativa desesperada de alguns de parecerem alheios ao que está acontecendo. Clara já viu situações parecidas em outros ambientes, outros negócios, outras mesas de negociação. E sempre existe um padrão. Quando ninguém reage, a injustiça se sente confortável. Quando alguém observa em silêncio, a injustiça começa a ficar nervosa. Ela retira o celular do bolso com naturalidade, como quem apenas verifica uma mensagem. O gesto é pequeno, quase invisível. Não aponta para ninguém de forma explícita. Não ergue o aparelho como denúncia. Apenas posiciona o celular em um ângulo discreto que pega tudo. Os rostos tensos, os intervalos constrangedores, as expressões mal disfarçadas. O dedo toca a tela. Gravar. Ela não fala nada, não interrompe, não confronta, não precisa.
O que está acontecendo já se sustenta sozinho, pesado o suficiente para não precisar de narração. Samuel percebe a movimentação periférica, sente a mudança no ambiente, mas não vira o rosto. Ele sente o peso do ar mudar, como quem sente a pressão antes de uma tempestade. Não há alívio imediato, mas surge uma sensação estranha de que algo saiu do controle de quem estava confortável demais, minutos antes. A presença de testemunhas transforma a cena. O silêncio agora não é apenas dele, é coletivo, é compartilhado, é constrangedor. Um casal que observava de longe troca um olhar mais sério. O homem ergue a mão levemente, como se estivesse prestes a dizer algo, mas desiste no meio do gesto. A mulher respira fundo, balança a cabeça devagar, num movimento claro de desaprovação. Um jovem vendedor mais novo, que não participou das ironias, parece visivelmente desconfortável. Ele se desloca de um pé para o outro, mexe no crachá, olha para a saída, depois para o chão. Não sabe se fica, se sai, se finge não ver. O julgamento silencioso não pede posicionamento verbal, mas cobra postura. E nem todos estão preparados para isso. Rogério tenta retomar algum controle, caminha até o balcão, pega uma prancheta, folheia papéis que não precisam ser folheados. Finge conferir informações que não exigem conferência. Evita olhar diretamente para Samuel agora. O foco mudou. O risco já não é um cliente sem perfil. O risco é a imagem, é o ambiente, é o olhar externo que começou a se formar. Ele sente isso. Todos sentem. Clara ajusta discretamente o enquadramento. Não por vaidade, não por impulso, por instinto. Ela sabe que certas cenas não precisam de edição, não precisam de explicação, não precisam de legenda. Precisam apenas existir. O celular capta o silêncio pesado, os gestos nervosos, a tentativa patética de normalizar o que já se tornou constrangedor demais para ser ignorado. O destino ali não faz barulho. Ele não anuncia chegada, ele apenas começa a se mover. Samuel continua esperando. A postura não muda, o olhar não se esquiva. Ele não procura a câmera, não busca apoio visual, não faz sinal algum. É como se confiasse que o tempo agora trabalha a favor da verdade. A humilhação, exposta à luz de outros olhos, começa a perder força. O que sobra é uma pergunta invisível pairando no ar, pesada demais para ser ignorada. Quem está errado aqui? O showroom inteiro parece ter diminuído de tamanho. As conversas paralelas cessam quase por completo. Até o som do ar-condicionado parece mais alto, denunciando cada segundo que passa sem resolução. O julgamento não precisa de sentença ainda. Ele se alimenta da espera, da consciência crescente de que algo foi feito da maneira errada, no lugar errado, diante das pessoas erradas. Clara mantém o celular firme. Ela não sabe ainda o papel que essa gravação terá. Não pensa em consequência imediata, apenas registra. Porque às vezes, justiça começa exatamente assim. Alguém decide não desviar o olhar quando todos os outros preferem fingir que nada está acontecendo. E se você estivesse ali, vendo tudo isso acontecer, o que faria? Comentaria algo? Interviria? Ou apenas observaria, sentindo o peso dessa injustiça no ar? Comenta aqui embaixo o que você acredita que faria ao presenciar uma situação como essa. Rogério cruza os braços com um movimento lento, calculado, como quem encerra uma conversa que nunca levou a sério. O corpo dele ocupa espaço, o queixo se ergue um pouco demais e a voz sai carregada daquela falsa paciência que antecede o desprezo final. Pode esperar, mas perfil não se cria do nada. A frase cai no chão do showroom como algo definitivo, quase didático, feita para ser ouvida pelos outros, não por Samuel. É a tentativa final de reafirmar controle, de fechar a cena com uma explicação que o absolva de tudo. Por alguns segundos, nada acontece. Samuel
Não responde de imediato. Não rebate, não ironiza, não corrige. Apenas solta a mão do volante com cuidado e leva o celular até a altura do peito. O gesto é simples demais para o peso que carrega. Não há pressa, não há teatro. O polegar desliza pela tela com naturalidade, como quem já sabe exatamente onde precisa tocar. O brilho do visor reflete brevemente no rosto dele, iluminando traços que permanecem serenos. Ele vira o aparelho na direção de Rogério. Não invade o espaço, apenas oferece a visão, um e-mail aberto, assunto curto, nenhuma frase inflamada, nenhuma promessa vazia. Logo abaixo, um anexo destacado. Um contrato. Os números aparecem claros, inegociáveis. 9.100.000 reais, 6 unidades premium, pagamento à vista. As letras parecem grandes demais para o espaço onde estão sendo lidas. O silêncio que se forma não é o mesmo de antes. Ele não pesa, ele paralisa. O sorriso de Rogério não desaparece de forma dramática. Ele simplesmente não consegue mais se sustentar. Os músculos do rosto não acompanham o que os olhos estão vendo. A sobrancelha, antes arqueada com ironia, desce devagar. O maxilar se afrouxa. Por um instante curto, quase imperceptível, ele pisca mais vezes do que o normal, como se estivesse tentando confirmar se aquilo é real. Leandro se aproxima sem perceber. Inclina o corpo para tentar enxergar a tela por cima do ombro do gerente. O movimento é interrompido no meio. Ele reconhece os números antes de entender o contexto. Dá um passo para trás. Engole seco. O tablet que estava em sua mão desce alguns centímetros, esquecido. Outro vendedor estica o pescoço, depois recua, como se tivesse visto algo que não deveria. A cena se reorganiza em segundos. Onde antes havia ironia, agora há cálculo. Onde antes havia risos curtos, agora há uma tentativa apressada de reorganizar posturas. Alguém limpa a garganta. Alguém ajeita o paletó. Mas já é tarde. A informação já entrou no ambiente. E informação, quando é verdadeira, muda o peso do ar. Samuel mantém o celular estendido por mais alguns instantes, apenas o suficiente para que não reste dúvida. Depois abaixa o braço. Não guarda o aparelho imediatamente. Ele olha para Rogério com a mesma calma de antes, mas agora há algo diferente ali. Não é superioridade, é clareza. Eu disse que esperava. Fala, em tom baixo. Não há acusação na frase, apenas constatação. O julgamento silencioso ganha um novo eixo. As pessoas que observavam agora reorganizam o olhar. Não é mais curiosidade, é espanto. Alguns tentam reconstruir mentalmente as frases ditas minutos antes, como quem percebe tarde demais que falou alto demais. Uma cliente cruza os braços com força, visivelmente constrangida. Um senhor balança a cabeça devagar, em reprovação clara. O silêncio não protege mais ninguém. Rogério abre a boca como se fosse dizer algo, mas nenhuma palavra encontra caminho. Ele olha novamente para Samuel, depois para o celular, depois para os vendedores ao redor. A hierarquia invisível se embaralha. Aquele que parecia precisar se explicar agora não fala. Aquele que foi tratado como alguém sem perfil não precisa acrescentar nada. Clara, no canto, sente o impacto mesmo sem ouvir números. Ela vê a mudança de energia com precisão. Ajusta o enquadramento sem pressa. O celular registra o exato momento em que a confiança de um homem se esvazia sem que ninguém levante a voz. Aquilo é raro. Aquilo é definitivo. Samuel respira fundo, mas agora não é contenção. É encerramento. Ele não precisa justificar a origem do contrato, nem explicar trajetórias, nem contar histórias. O dado apresentado basta. A verdade, quando aparece, não pede contexto para ser respeitada. Ela apenas se impõe. O showroom inteiro parece prender a respiração ao mesmo tempo. O barulho distante da rua invade o espaço por uma fresta da porta, lembrando que o mundo segue. Mas ali dentro, naquele instante, tudo mudou. A percepção, a postura, o peso das palavras ditas antes.
Samuel permanece no mesmo lugar, a dignidade continua intacta. Só que agora o silêncio não o isola, ele expõe. E ninguém ali consegue fingir que não viu. Samuel poderia ter guardado o celular ali e deixado o constrangimento se resolver sozinho, como muita gente faria, apenas assistindo o outro lado engolir a própria arrogância. Mas ele não faz isso. Ele não veio até ali para vencer um duelo de vaidade. Ele veio por algo que não cabe na vitrine, nem no brilho da lataria, nem no número do contrato. E quando percebe que o silêncio ficou denso demais e que as pessoas começam a preencher o vazio com suposições, ele respira fundo e decide falar. Não para se defender, mas para colocar verdade onde antes havia julgamento. Não é luxo, ele diz, baixo, com uma clareza que corta a sala sem precisar levantar o tom. E a frase muda a temperatura do ambiente. Não tem raiva, não tem provocação. Só um cansaço sereno de quem já teve que explicar a própria dignidade muitas vezes na vida, mas que aprendeu que existem momentos em que explicar não é se humilhar, é honrar o motivo. Rogério ainda está parado, como se o corpo estivesse tentando recuperar a própria autoridade, mas Samuel não se dirige a ele como a um inimigo. Ele olha para o showroom inteiro, para os rostos que ainda estão presos entre o choque e a vergonha, e continua. Esses carros não são para mim. Não do jeito que vocês pensaram. Eles são ferramenta. A palavra ferramenta entra no espaço como algo estranho, quase deslocado, porque ali tudo é desejo, status, aparência. Ferramenta é palavra de trabalho, de chão, de esforço. E ainda assim, faz sentido na boca dele. Talvez porque Samuel carregue no olhar um tipo de passado que não grita, mas existe. Ele dá um passo para o lado, como se quisesse diminuir o peso do centro da cena, e aponta com o queixo para o pátio, onde as unidades seriam retiradas nos próximos dias. São 6 unidades, ele diz, sem ostentar o número, como quem recita uma informação simples. E cada uma vai ter um destino que vocês não veem daqui. Alguns vendedores trocam olhares tentando entender. Leandro, agora pálido, engole seco, mas não consegue desviar a atenção. Uma cliente que antes ria está em silêncio, com a mão parada no ar, como se o corpo não soubesse mais como agir. O ambiente inteiro parece ter sido puxado para dentro de uma mesma pergunta. Então por que ele aguentou tudo isso calado? Samuel passa a mão no volante mais uma vez, mas agora o gesto é diferente. Não é ancoragem, é memória. Eu cresci aqui por perto, ele diz. E pela primeira vez, a frase traz uma geografia que não é turística, não é de propaganda. É interior de verdade. No sudoeste, lugar onde estrada boa é privilégio, onde a escola mais perto parece longe demais quando a chuva cai e o barro engole o caminho. Ele fala sem melodrama, sem tentar arrancar lágrimas. Apenas descreve como quem conhece, como quem já caminhou. Eu vi menino desistir porque não tinha como chegar. Eu vi mãe fazendo conta de ônibus como quem escolhe entre estudo e comida. Ele para por um instante, não para criar suspense, mas porque certas imagens na memória têm peso. E aí ele completa, com voz ainda mais baixa. Eu fui esse menino. O silêncio volta a acontecer, mas dessa vez não é choque, é atenção, é respeito nascendo sem ser pedido. Samuel olha para o próprio celular, ainda na mão, como se aquela tela carregasse mais do que números. Quando eu fechei esse contrato, ele continua, eu não pensei em carro, eu pensei numa promessa. A palavra promessa muda tudo, não como drama, como símbolo. A sala sente isso. Clara, ainda gravando, não se move. Ela percebe que aquele é o tipo de momento que explica o silêncio anterior. O motivo da resistência. Samuel respira fundo e por um segundo seus olhos deixam de olhar para o showroom. Eles parecem olhar para outro lugar, um lugar fora dali, um lugar onde não existe vitrine, nem gerente, nem julgamento. Meu pai, ele começa, e não há tremor na voz.
a firmeza. Meu pai dizia que fé de verdade não é barulho, é caminho. É continuar quando ninguém aplaude. Ele não conta história longa, não faz espetáculo com a dor. Apenas abre a porta o suficiente para que se entenda. Teve um dia que ele me fez prometer uma coisa. Não foi pedido grande, foi simples. Mas simples de um jeito que vira destino. Samuel pausa, e o ar-condicionado parece mais distante. Ele disse: se um dia você puder, volta para esses lugares e abre estrada onde ninguém abre. Faz o estudo chegar onde o mundo esqueceu. Alguns rostos se transformam ali. Porque a promessa não é bonita por ser dramática. É bonita por ser prática, por ser concreta, por ter raiz. Samuel continua, e agora o tom ganha um tipo de calor que não pede compaixão. Quando ele partiu, eu fiquei com essa frase como se fosse um peso e uma luz ao mesmo tempo. E eu carreguei. Eu carreguei quando eu era só um cara tentando sobreviver. Eu carreguei quando eu era só um nome desconhecido. Eu carreguei quando eu ouvi "não é para você" em outras portas. E hoje eu vim cumprir. Ele olha ao redor sem acusar ninguém diretamente, mas deixando o sentido cair no lugar certo. A resistência que vocês viram aqui não foi orgulho, foi disciplina. Porque eu já aprendi que tem lugar que tenta te reduzir para te testar. E eu não podia perder tempo discutindo quem eu sou. Eu precisava chegar no ponto onde a promessa começa. Rogério, que antes comandava a cena com ironia, agora parece menor. Não porque Samuel o humilha, mas porque a verdade dele é grande demais para caber na arrogância do outro. O gerente tenta falar, mas a língua parece presa. Ele não encontra frase pronta para a promessa, não encontra script para a fé, não encontra treinamento para a dignidade. Samuel continua, quase como quem fecha um círculo invisível. Esses carros vão virar frota de bolsas de estudo móveis. Vão levar professor, vão levar material, vão levar oportunidade. Vão cruzar estrada ruim, vão entrar onde concessionária nenhuma faz propaganda. Porque educação não é prêmio, é direito. E se eu posso encurtar distância para alguém, então eu vou encurtar. Ele não diz isso com heroísmo. Diz como dever, como alguém que já viu demais para fazer pose. No fundo, alguém solta um suspiro que não é de alívio, é de entendimento. E o cheiro de couro, que antes dominava como símbolo de luxo, agora se mistura com algo mais forte. A sensação de que existe propósito até dentro de um lugar que tenta vender aparência. A vitrine perde importância, o destino ganha. Samuel baixa o celular devagar e conclui, sem fechar a história inteira, apenas firmando o sentido do que veio antes. Eu aguentei calado porque eu não estava aqui por mim. Eu estava aqui por uma promessa feita com amor e fé. E promessa assim, a gente cumpre. As portas de vidro se abrem com um som seco, limpo demais para o peso que aquele instante carrega. O fluxo de ar muda. E junto com ele, muda também a atenção de todos. Não é anúncio, não é chamada, é presença. Hélio Duarte Fontanella entra sem pressa, com o passo firme de quem não precisa provar autoridade porque ela já o acompanha. A conversa que ainda restava no fundo do showroom morre na mesma hora. Os olhares se voltam quase por reflexo. Algo está fora do roteiro. Rogério é o primeiro a perceber. O corpo dele reage antes da cabeça. Os ombros se retesam. A postura ensaiada desaparece. Ele tenta ajustar o paletó, mas o gesto sai atrasado, inútil. Leandro congela por meio segundo a mais do que deveria. Outros vendedores desviam o olhar como crianças flagradas no meio de algo que sabem que não deveriam estar fazendo. O ar pesa. O silêncio volta. Mas agora é outro silêncio, um silêncio que cobra. Hélio dá 2 passos para dentro e para. Os olhos percorrem o ambiente com rapidez treinada. Ele percebe o clima errado antes mesmo de entender a causa. A tensão é visível, a vergonha também. Então o olhar dele encontra Samuel, e ali algo muda. O rosto endurecido se desfaz por um instante curto, quase imperceptível. A cor
some do rosto. Ele empalidece. Por alguns segundos, ninguém entende o que está acontecendo. Samuel permanece no mesmo lugar. Não se move, não reage, apenas sustenta o olhar. Um reconhecimento silencioso passa entre os dois, denso demais para ser explicado em palavras. Hélio dá mais um passo, depois outro. O olhar não se afasta de Samuel. A respiração dele muda. Não pode ser, ele murmura baixo, mais para si do que para os outros. Rogério abre a boca instintivamente, pronto para explicar, justificar, se antecipar. Mas nenhuma palavra sai. Ele sente que qualquer frase agora pode piorar tudo. O poder começa a escorrer pelos dedos dele sem aviso. Hélio passa direto pelo grupo, ignorando a hierarquia informal que minutos antes parecia tão sólida. Caminha até o mural antigo da loja, aquele que poucos clientes observam de verdade. Fotos amareladas, histórias esquecidas, o passado que virou decoração. Ele para diante de uma imagem específica, uma foto desbotada, quase apagada pelo tempo. 2 jovens em um galpão improvisado, chão de concreto cru, ferramentas espalhadas, um sorriso cansado, mas vivo. Ele aponta, o dedo firme, sem tremor. Esse homem, diz, a voz agora audível para todos, carregada de algo que não é raiva, mas memória. Foi quem acreditou em mim quando ninguém acreditava. O impacto é imediato. Não há reação barulhenta, não há exclamações. Apenas rostos que lentamente entendem que perderam o chão. Leandro engole seco. Um vendedor mais novo arregala os olhos. Uma cliente leva a mão à boca, não em surpresa exagerada, mas em choque silencioso. Clara, no canto, mantém o celular firme. Ela sabe que aquele é o ponto exato de virada. Hélio se vira novamente para Samuel. Os olhos agora carregam respeito antigo, quase reverente. Eu devia ter reconhecido antes, ele diz, num tom que não pede desculpa pública, mas carrega a verdade. O jeito de ficar, o silêncio. Você nunca mudou. Samuel não sorri. Não precisa. O que se estabelece ali é maior do que satisfação pessoal. É correção de rota. Rogério tenta recuperar a voz. Senhor Hélio, houve um mal-entendido. Começa, mas para no meio da frase. O dono levanta a mão, não com agressividade, mas com autoridade definitiva. O gesto basta. Rogério se cala. O arrependimento agora não é teatral, é medo real. Medo de ter sido visto exatamente como foi. O que houve aqui? Hélio pergunta, olhando ao redor, não apenas para o gerente, mas para todos. O silêncio responde antes de qualquer explicação. Cada olhar desviado, cada corpo rígido, cada tentativa frustrada de parecer ocupado entrega mais do que palavras. O poder muda de lado naquele instante. Não por gritos, não por humilhação reversa, mas por verdade exposta à luz. Samuel, que minutos antes era tratado como alguém deslocado, agora é o eixo da sala. E quem antes se sentia confortável passa a medir cada respiração. Hélio dá um passo à frente, ficando ao lado de Samuel. Não atrás, ao lado. O gesto é claro, não é coincidência, é posicionamento. Aqui, ele diz, com calma firme, a gente não mede pessoas por aparência. E quando alguém esquece disso, a casa inteira sente. Rogério baixa os olhos. Leandro passa a mão no rosto, nervoso. O showroom inteiro parece menor, mais apertado, como se as paredes estivessem ouvindo. A tensão máxima não explode. Ela se assenta, pesada, definitiva. O arrependimento cresce, não porque alguém pede desculpa, mas porque agora não há como negar o erro. A verdade encontrou espaço. E quando isso acontece, ninguém sai ileso. Samuel permanece em silêncio, mas agora é um silêncio diferente. Não é resistência, é encerramento de ciclo. O destino finalmente virou a chave. Rogério tenta falar. A boca abre, mas a voz não encontra caminho. O que antes vinha fácil, ironia, frases prontas, aquele tom de aqui eu mando, agora trava na garganta como se o próprio corpo recusasse repetir a mesma postura. Ele olha para Hélio, depois para Samuel, depois para o chão. O silêncio que sai dele não é estratégia,
É vergonha real, a primeira coisa verdadeira que aparece desde o início daquela cena. Hélio não aumenta o tom. Não precisa. A autoridade dele está justamente no controle, no fato de não transformar aquilo em espetáculo. Ele olha ao redor com calma firme, como quem escolhe cada palavra para que fique claro o que está sendo corrigido ali. Antes de qualquer coisa, ele diz sem pressa: eu quero entender quem aqui decidiu que podia humilhar um cliente. E mais, quem decidiu que podia humilhar um homem. Alguns vendedores abaixam a cabeça na hora. Outros ficam imóveis, tentando parecer neutros. Só que neutralidade, naquele instante, não protege mais ninguém. Leandro dá um passo para trás, quase por reflexo, como se estivesse tentando sair da moldura da história. Mas não dá. A história já o incluiu. Hélio aponta com o queixo para o balcão de atendimento e faz um gesto simples com a mão, chamando Rogério para mais perto. Não é para expor, é para responsabilizar. Rogério se aproxima devagar, como se cada passo pesasse o dobro. Ele tenta manter postura, mas a máscara caiu. E sem máscara, sobra um homem pequeno diante do próprio erro. Samuel permanece quieto. A dignidade dele continua no mesmo lugar. E isso obriga o arrependimento a ser diferente, porque não há confronto para culpar, não há grito para usar como desculpa. Só há o que foi feito e a obrigação de encarar. Rogério finalmente encontra a voz, mas ela sai baixa, seca, sem segurança. Eu errei. Ele olha para Samuel e não consegue sustentar o olhar por muito tempo. Pisca, respira, volta a tentar. Eu tratei o senhor como se o senhor não pertencesse aqui. A frase sai cortada, porque dói dizer em voz alta o que ele fez com naturalidade minutos antes. E eu permiti que isso virasse piada. Hélio não interfere. Deixa as palavras existirem, porque pedido de desculpas de verdade não pode ser interrompido nem apressado. O showroom inteiro parece prender o ar. Até o ar-condicionado, com seu sopro constante, soa mais distante. Leandro dá mais um passo, agora para frente. Não por coragem, por necessidade. O rosto dele está pálido, a postura sem firmeza. Eu também, ele diz, e a voz falha na metade. Eu falei besteira, falei por achar que podia. Ele engole seco, como se a garganta estivesse cheia de poeira. Desculpa. Não é um perdão pedido com orgulho ferido. É um pedido simples, quase infantil, de quem percebeu tarde demais que foi cruel de graça. Samuel olha para eles. Não há sorriso, não há prazer na queda. Há apenas aquele olhar firme que já existia antes, mas agora sem o peso da humilhação. Ele não faz discurso, apenas espera, porque a reparação não está nas palavras. Está nas ações que vêm depois. Hélio faz um sinal curto para Clara, que permanece no canto. Ela aproxima um pouco o celular sem invadir. Ele nota a gravação e não se irrita. Pelo contrário, isso vai ficar registrado, ele diz. E o tom não é ameaça, é compromisso. Porque a retratação não pode ser só aqui dentro. Ele se volta para Rogério. Você vai fazer uma retratação pública, hoje. Sem texto pronto que pareça propaganda, com verdade, assumindo o que foi feito e deixando claro que isso não representa o que eu aceito nessa casa. Rogério engole em seco e assentiu. O gesto é mínimo, mas é a primeira vez que ele não tenta se defender. Hélio então chama o setor administrativo ali mesmo, sem cerimônia. Pede a folha de comissões, pede o registro de atendimento, pede o histórico da venda. Não há teatralidade, há decisão. Quem debochou perde participação nessa venda, ele declara. Isso não é punição por erro técnico, é consequência por falta de caráter. Os vendedores sentem o impacto como um peso caindo no peito. O dinheiro que parecia certo escorre, e com ele escorre também aquela sensação de impunidade. Ele olha para Rogério de novo, agora com uma calma que assusta. Você não vai mais lidar com cliente, diz. A partir de hoje, você vai para a função administrativa, sem showroom, sem negociação,
sem poder usar a posição para esmagar alguém de novo. Rogério tenta responder, mas não encontra argumento possível. Não há o que negociar quando a falha foi moral. A mudança de valores não acontece com aplauso, acontece com silêncio. Um silêncio novo, que não esconde, que cura. Hélio se volta para Samuel e o gesto muda. Não é autoridade falando com o cliente, é homem falando com um homem. Eu sinto muito pelo que aconteceu aqui, ele diz, e dessa vez as palavras não são protocolo, são honestas. Você não tinha que provar nada para ninguém, e mesmo assim, você teve que aguentar. Ele respira, como se puxasse responsabilidade para si. Eu vou corrigir isso do jeito certo. Samuel apenas faz um movimento leve com a cabeça. Um aceite simples. Não é perdão dado com facilidade. É reconhecimento de que a reparação começou. Hélio, então, chama um vendedor que não participou da humilhação, alguém mais discreto, e coloca a venda nas mãos dele, mas com uma condição clara. Aqui, você vai tratar esse contrato com respeito, não pelo valor, pelo propósito. E o vendedor, visivelmente emocionado e nervoso, apenas responde: sim, senhor, sem sorriso, sem euforia, como quem recebeu um peso e uma honra ao mesmo tempo. A assinatura acontece ali, no mesmo espaço onde a injustiça nasceu, e esse detalhe importa. Porque a cura simbólica não é ir para outra sala fingir que nada aconteceu. É transformar o lugar do erro em lugar de correção. O contrato é fechado com cuidado, com silêncio respeitoso. O mesmo ambiente que minutos antes era palco de ironia, agora vira cenário de dignidade. Leandro, ao fundo, observa sem se mexer. A expressão dele não é de vítima, é de alguém que foi obrigado a aprender. Rogério permanece parado, menor do que o próprio cargo, sentindo a consequência real do que fez. E o showroom inteiro, mesmo sem dizer, parece ter entendido uma coisa simples. Não existe status que justifique humilhar ninguém. E agora eu quero te ouvir. Você acredita que todo erro pode ser corrigido quando há arrependimento verdadeiro? Comenta aqui embaixo se você já viu alguém mudar de verdade, não com discurso, mas com atitude, depois de reconhecer que fez o errado. Quando a caneta encosta no papel e a última assinatura é feita, não existe comemoração. Não existe aquele clima de vitória que muita gente esperaria, porque Samuel não veio buscar aplauso. O que acontece é mais raro, um silêncio de encerramento. Como se o showroom inteiro entendesse, ao mesmo tempo, que a tensão chegou ao fim não porque alguém gritou mais alto, mas porque a verdade ficou grande demais para continuar sendo ignorada. Hélio recolhe o contrato com cuidado, como quem segura algo que não é só documento, é consequência. O vendedor escolhido para conduzir a finalização respira aliviado, mas mantém a postura respeitoso. Clara baixa o celular por alguns segundos, não para parar de registrar, mas para sentir o que acabou de acontecer. E os demais ao redor ficam parados, meio sem saber onde colocar as mãos, onde colocar os olhos, como se a própria rotina tivesse sido desprogramada. Rogério permanece perto do balcão, com o olhar baixo. Agora ele não parece alguém punido apenas por um erro profissional, mas alguém atravessado por um choque moral. Leandro, alguns passos atrás, evita qualquer movimento brusco. O corpo dele está diferente, menor, como se finalmente tivesse entendido que o tipo de piada que ele fez não some no ar. Ela fica, marca e volta quando menos se espera. A retratação que virá depois já parece pesar no peito antes mesmo de ser escrita. Samuel observa tudo sem pressa. Ele não sorri, não provoca, não faz questão de demonstrar que venceu. Esse é o detalhe que muda a cena inteira. Porque a maior tentação naquele instante seria devolver tudo, dizer uma frase cortante, expor, humilhar, fazer com eles o que fizeram com ele. Seria fácil, seria até compreensível para quem está assistindo de fora, mas ele não faz.
Ele apenas agradece com uma educação simples, quase discreta, como quem encerra um assunto com dignidade. A mão dele segura a caneta e a devolve com calma. Os gestos são limpos, sem teatralidade. Ele sabe que há pessoas olhando, esperando reação, esperando vingança. E é exatamente aí que a lição acontece de verdade. Ele não entrega o próprio caráter para pagar uma dívida de orgulho. Rogério levanta os olhos por um momento rápido e encontra o rosto de Samuel. Não há desprezo ali. Não há prazer. Há algo que incomoda mais do que qualquer sermão: serenidade. Rogério desvia de novo, como quem não aguenta sustentar aquele espelho. Leandro dá um passo, como se fosse falar alguma coisa, mas trava. Não é medo de Samuel. É vergonha de si mesmo. O ambiente vai se soltando aos poucos, como um nó que afrouxa sem barulho. O casal que antes observava em silêncio, agora respira mais fundo. A mulher encara o marido e faz um gesto curto com a cabeça, como quem diz: viu? Um senhor mais velho, perto de um carro exposto, balança a cabeça com a expressão de quem reconhece uma verdade dura. Tem gente que só aprende quando a consequência chega com o peso certo. Um vendedor novo, que não participou do deboche, solta o ar discretamente, como se tivesse sobrevivido a algo que não era dele, mas que podia ter contaminado tudo. Samuel dá um último olhar para o showroom, não com rancor, mas com a calma de quem entende que nem sempre a justiça precisa ser barulhenta. Ele recolhe o celular e coloca no bolso. O gesto é simples, mas carrega um símbolo. Ele não vai usar aquilo como arma, vai usar como registro. Porque a diferença entre justiça e vingança naquele momento é exatamente essa. Justiça corrige, vingança repete. Hélio se aproxima mais uma vez e fala baixo, respeitoso: eu vou garantir que isso nunca mais aconteça aqui. Samuel apenas assente, não faz discurso, não dá aula. E ainda assim, todo mundo aprende. Porque quando alguém mantém a postura depois de ser humilhado, ele mostra uma força que não cabe em palavras. Samuel então diz, sem pressa, como quem deixa uma pedra fundamental no chão, algo que não é ameaça nem slogan, é princípio. Tratamento não é favor, é caráter. A frase não vem para humilhar, vem para cortar a raiz do problema. E é por isso que ela cai tão pesado. Ninguém responde. Não por falta de voz, mas porque qualquer resposta ali pareceria pequena. Um pedido de desculpa já foi feito. A reparação começou. O restante agora é consciência. E consciência não se compra. Ela se constrói no silêncio. Samuel dá um passo em direção à saída e a sensação que fica no ar não é de final feliz superficial. É de cura simbólica. O lugar que tentou reduzir um homem foi obrigado a reconhecer que o erro não estava nele. E o homem, tendo a chance perfeita de destruir os outros, escolheu não se parecer com eles. Escolheu permanecer íntegro. Meses depois, o mesmo portão da Alto Vale Premium se abre de novo. Mas o ar não é o mesmo. O showroom continua brilhando. Os carros continuam alinhados como joias. Só que agora existe algo que não estava ali antes. Uma espécie de consciência no ambiente, como se a loja tivesse aprendido que respeito não é parte do uniforme, é parte do que sustenta qualquer lugar. A mudança não aparece em um cartaz enorme, nem em propaganda emocionada. Ela aparece nos detalhes. No jeito como as pessoas falam mais baixo quando precisam. No jeito como olham nos olhos, no jeito como a palavra perfil simplesmente some das conversas. O primeiro sinal visível da virada não vem em discurso, vem no pátio, num sábado cedo, quando as 6 unidades premium estão prontas para sair. Não há música, não há festa, há movimento organizado e silencioso. Um a um, os veículos ganham placas discretas, sem glamour. Entregas solidárias, educação em movimento. A frase não tenta chamar atenção. Ela faz o contrário. Ela se explica para quem precisa entender. E quando você lê, percebe que aquilo não é frota de ostentação, é frota de destino. Samuel chega sem pressa, como sempre.
Ele não se comporta como celebridade do próprio projeto. Cumprimenta quem está ali com um aceno simples, conversa pouco, observa muito. Em volta, gente da logística, parceiros locais, uma equipe pequena de educadores e coordenadores que parecem carregar mais responsabilidade do que equipamento. Os carros, brilhando ao sol, não são o centro da cena. O centro é o que eles representam: ponte. O primeiro trajeto não vai para a capital, não vai para lugar que rende foto bonita. Vai para a estrada de interior, onde a placa de cidade aparece pequena, quase perdida. Comunidade rural, trecho de terra, curvas onde o asfalto termina sem aviso. E ali, quando o barro começa, você entende por que precisavam daqueles veículos. Não é conforto, é acesso. É chegar onde antes ninguém chegava com regularidade. Em uma dessas paradas, um grupo de jovens espera perto de uma escola simples, daquelas que parecem aguentar tudo: chuva, calor, falta de recurso, falta de esperança. Eles olham para os carros com curiosidade, mas o que chama a atenção de verdade é o que sai de dentro. Caixas com material, equipamentos para aulas itinerantes, notebooks, livros, kits de laboratório básico. O tipo de coisa que para alguns é comum. Para outros é a primeira vez que existe. A coordenadora do projeto chama os alunos para perto. Ninguém grita, ninguém faz cerimônia. Só diz: hoje a aula vem até vocês. E a frase muda o rosto de uma menina que estava quieta no fundo. Ela dá um passo à frente, como se tivesse sido chamada pelo nome, mesmo sem ser. Esse é o tipo de mudança que ninguém consegue medir em planilha. Mas dá para ver. As histórias começam a acontecer do jeito mais humano possível, sem roteiro perfeito. Um garoto que sempre faltava porque dependia de carona, começa a aparecer em todas as atividades. Um professor que se desdobrava sozinho ganha apoio e recursos. Uma mãe que antes não tinha coragem de dizer que o filho era bom em matemática porque isso não dá futuro, passa a perguntar sobre bolsa, sobre curso técnico, sobre possibilidade real. A esperança, quando chega de verdade, não explode. Ela se instala e, aos poucos, as consequências boas se espalham para além do projeto. Comerciantes locais oferecem espaço para algumas aulas. Um posto de saúde cede uma sala em dias de chuva. A prefeitura, que antes tratava aquilo como iniciativa bonita, começa a ver números: evasão menor, presença maior, desempenho subindo. Não vira milagre, vira trabalho. E isso é ainda mais forte. Enquanto isso, de volta à concessionária, a transformação moral deixa de ser promessa e vira rotina. Hélio cumpre o que disse. A retratação pública acontece do jeito certo, sem vitimismo, sem desculpas se alguém se sentiu ofendido. É direta, assume o erro, reconhece o que foi feito e estabelece um padrão. Não apaga o passado, mas impede a repetição. E, curiosamente, isso não afasta clientes, aproxima, porque as pessoas percebem quando um lugar escolhe corrigir o caráter, não apenas proteger a imagem. Rogério, agora no administrativo, vive uma consequência que não é escândalo, é aprendizado forçado. Ele não está mais na vitrine, não tem mais controle sobre quem entra e quem sai. E o que sobra para ele é o silêncio. O mesmo silêncio que Samuel sustentou. Só que para Rogério, esse silêncio vira escola. Ele aprende a escutar. Aprende a engolir o impulso de julgar. Aprende que autoridade sem humanidade é só arrogância com crachá. Leandro, por sua vez, perde mais do que comissão naquele dia. Perde a falsa segurança de que certas crueldades não têm custo. Com o tempo, é ele mesmo quem começa a corrigir colegas quando escuta piadas atravessadas. Não porque virou santo, mas porque entendeu a vergonha de participar. E quem um dia riu fácil, agora pensa duas vezes antes de usar alguém como degrau. A parceria oficial da Alto Vale com o projeto se torna pública meses depois, sem fogos, sem exagero. Um comunicado simples, uma placa discreta na entrada. Parceira Educação em Movimento. Quem vê, entende. Quem não entende, pergunta:
E é aí que a história se multiplica, não por marketing, mas por exemplo. Outros empresários do interior começam a procurar Samuel, não para aparecer, para participar, e tem um momento numa tarde de entrega que parece pequeno, mas resume tudo. Um dos carros estaciona em frente a uma escola distante. As crianças correm para perto, mas param a poucos metros, como se não acreditassem que aquilo é para elas. Samuel desce, olha ao redor, vê o chão vermelho, as mochilas gastas, o sol forte. Ele não faz discurso, apenas abre o porta-malas e entrega a primeira caixa nas mãos de um professor. O professor segura com cuidado, como quem segura futuro. Samuel então fica por um segundo em silêncio, olhando aquela cena. E você entende, sem que ele precise dizer, que a promessa está sendo cumprida. Não para provar nada ao mundo, mas para honrar algo maior. O bem, quando é bem de verdade, não precisa de plateia, ele precisa de continuidade. Samuel sai da loja sem pressa. Não há aplauso, não há câmera apontada, não há ninguém tentando puxar conversa. O sol da tarde bate nos vidros da concessionária e devolve um reflexo limpo, quase silencioso, como se o lugar tivesse sido lavado por dentro. No estacionamento, as placas discretas das entregas solidárias brilham por um instante, alinhadas, firmes, prontas. Não chamam atenção pelo luxo, mas pelo sentido. Ali, tudo parece finalmente no lugar certo. Ele para por um segundo antes de entrar no carro. Olha para dentro do showroom pela última vez. As pessoas estão lá, retomando a rotina, mas algo mudou. Ninguém ri, ninguém cochicha, ninguém mede aparência. O silêncio agora não pesa, ele respeita. É o tipo de silêncio que fica depois que a verdade passa e não deixa espaço para deboche. O ciclo se fechou ali, sem barulho, sem revanche. Samuel entra no carro e fecha a porta com cuidado. O gesto é simples, quase cotidiano, mas carrega um símbolo que não precisa ser explicado. Ele não venceu alguém, ele venceu um momento, e isso é mais raro. O motor liga, suave, e o som não corta o ar, ele acompanha. Quando o carro começa a se mover, não há pressa. Não há necessidade de provar nada a ninguém. O caminho segue adiante, porque agora é dele, não porque alguém permitiu, mas porque ele construiu. Enquanto o carro se afasta, fica a sensação de que algo foi consertado no mundo, mesmo que em pequena escala. A injustiça foi vista, corrigida e transformada em aprendizado. Quem errou, aprendeu. Quem sofreu, seguiu inteiro. E quem observou, levou consigo uma lição que não precisa de discurso. Caráter se revela quando ninguém está olhando, e destino responde quando a dignidade não é negociada. Há paz nesse final, não a paz ingênua que ignora o que aconteceu, mas a paz madura que nasce quando a justiça encontra seu lugar. A história não termina em aplauso, termina em continuidade, em estradas abertas, em jovens estudando, em portas que não se fecham mais com ironia. E isso dá esperança, porque lembra que o mundo pode ser diferente quando alguém escolhe agir certo, mesmo quando tudo convida ao contrário. Se essa história te causou arrepio, se tocou em algo aí dentro, deixa o like agora. Isso ajuda esse tipo de mensagem a chegar mais longe. Conta nos comentários o que você sentiu ao acompanhar essa virada, porque cada leitura carrega uma interpretação única. Compartilha essa história com alguém que precisa lembrar que a justiça ainda encontra caminho. E se inscreve no canal para continuar acompanhando outras histórias de justiça e destino. Porque quando o bem é contado, ele não termina, ele continua.